A paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Hoje eu trago aqui um assunto que tem despertado a curiosidade de muitos cristãos. O apóstolo Paulo, em uma de suas cartas aos Tessalonicenses, ele revelou que o anticristo se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E é sobre essa passagem que eu quero falar hoje com vocês. Hoje você vai entender à luz das Escrituras o que se esconde atrás dessa revelação e como Satanás vai se assentar no templo de Deus. Mas antes de continuar, eu peço que você deixe aí aquele like para fortalecer aqui o canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e nas suas redes sociais. E para que você receba notificação do YouTube todas as vezes que eu postar um conteúdo aqui no canal, você já sabe, é só se inscrever e ativar o sininho em todas as notificações, conforme mostra essa animação aqui abaixo do vídeo. Para que você entenda como Satanás vai se assentar no templo de Deus, é preciso entender o que Paulo quis dizer quando ele faz essa revelação. É preciso entender nas entrelinhas o que Paulo queria passar com as revelações que o Espírito Santo lhe dava. Para entender essa passagem, nada melhor do que usar as próprias palavras de Paulo. Quando examinamos os ensinamentos do apóstolo Paulo em outras passagens, nós conseguimos entender aquilo que ele fala em mistério. Então vamos examinar essa passagem segundo os ensinamentos do próprio apóstolo Paulo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. Bem, aqui vocês sabem quem vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou se adora. Paulo ele está falando do anticristo, o qual Paulo chama de homem do pecado, de iníquo e filho da perdição. Ele será revelado agora no fim, não aceitará nenhum tipo de culto a Deus ou ao seu filho Jesus Cristo, ou quaisquer deuses, ainda que sejam deuses pagãos. Ele vai banir toda forma de culto e adoração a Deus, a santos, a Jesus, a Buda, a Maomé. No seu governo, somente o dragão poderá ser adorado. Ele vai ter um curto período para reinar e nesse curto período de tempo, o Eterno vai permitir que ele use do seu poder para seduzir o mundo com seu engano, com suas mentiras e seus sinais. Ele sabe que após esse tempo, ele será destruído. Então não subestimem o adversário, porque ele fará coisas espantosas para, se possível, enganar até os escolhidos. Com certeza ele vai agir de forma humana, usando todos os avanços da ciência e tecnologia. E também ele vai agir de forma sobrenatural, usando do poder que Satanás estará dando a ele. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Essa passagem ela fala aqui do dragão que representa Satanás. Ele dará o seu poder à besta, que é o seu filho, o anticristo. E através do anticristo, do falso profeta e da imagem da besta, Satanás conseguirá finalmente ser adorado por muitos como um Deus. Esse sempre foi o desejo de Satanás, ser adorado como Deus. E antes de ser preso por 1000 anos, ele vai tentar fazer com que o maior parte dos seres humanos o adore. E como ele fará isso? Usando aquilo que o ser humano mais gosta: tecnologia. Hoje o mundo e as pessoas são controladas e seduzidas pela tecnologia, e todos os dias uma nova tecnologia aparece. E é essa a maior arma que Satanás vai usar junto com a ciência do mal para ser adorado como um Deus. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. De sorte que se assentará como Deus. Isso significa que o anticristo ele vai conseguir se assentar no templo de Deus e vai agir nesse templo como se fosse Deus. Ele vai querer parecer Deus, e para muitos ele será. Mas veja o que o texto diz, que ele vai querer parecer Deus, mas existe uma diferença de anos-luz em querer parecer Deus e ser Deus. Vejam até que ponto o Eterno vai permitir Satanás chegar. Esse será o ápice da sua afronta contra o Eterno. Mas então, que templo de Deus é esse que Satanás vai se assentar? Muitos acham que será o terceiro templo, no qual, segundo alguns teólogos, o anticristo vai se assentar para reinar. Será que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, iria ir contra aquilo que ele mesmo ensinava? Veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito dos templos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Como podemos ver, o apóstolo Paulo ele não enxergava Deus nos templos, e ainda ele repudiava aqueles que usavam os templos como sendo o templo de Deus. Ao contrário do que muitos cristãos aprendem hoje, a idolatrar os templos e achar que Deus está ali dentro.
Paulo ele tinha essa visão e esse entendimento que o Espírito Santo lhe dava. Vejam que Paulo diz nessa passagem que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então podemos entender que não existe na terra um templo construído pelo homem que seja de Deus. Então, se os templos que os homens constroem não são templos de Deus, e Paulo ele afirma isso, como ele disse então que o anticristo se assentará no templo de Deus? E é aí que está o mistério revelado. Que templo de Deus é esse que o anticristo vai se assentar? O próprio apóstolo Paulo responde: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Essa passagem aqui, ela responde à primeira passagem que eu li no início, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Esse é o verdadeiro templo de Deus. Cada um de nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, porque nós fomos criados pelo Eterno, fomos feitos por suas mãos e não por mãos humanas. O seu corpo é o único templo que tem valor para Deus, é o único templo em que Deus habita através do seu Espírito, é o único templo em que o Eterno faz morada, é o único templo que o Senhor quer estar aqui na terra. E é exatamente esse templo que Satanás quer se assentar. É dentro do nosso corpo que Satanás quer entrar. Vocês percebem até onde vai a afronta do adversário? Vocês acham que Satanás ele vai se contentar em se assentar em um templo de pau e pedra, feito por mãos humanas? Jamais. Ele sempre quis tomar o lugar do Eterno e nunca conseguiu lá no céu. E ele arrastou 1/3 dos anjos que deram ouvidos à sua lábia. Ele quis ser como Deus lá no céu, por isso ele perdeu a sua glória e a sua formosura e foi lançado por terra. E agora ele quer se assentar no templo de Deus aqui na terra, que é o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. Satanás ele sabe muito bem que uma vez ele entrando dentro de alguém e fazendo morada, essa pessoa não terá mais o Espírito Santo de Deus dentro dela. E é isso que ele quer, tomar o lugar de Deus dentro do seu coração. Esse é o templo que o apóstolo Paulo disse que Satanás irá se assentar querendo parecer Deus. E aí você deve estar se perguntando: e como Satanás vai se assentar dentro de alguém? E a resposta é óbvia: através do seu sinal. Todos aqueles que receberem o sinal da besta será controlado pelo anticristo. E esse controle não será apenas por imposição do governo da besta. Ele vai controlar a mente de todos aqueles que receberem o seu sinal. É importante lembrar que a marca da besta, ela não será apenas um sinal. Ela terá uma tecnologia super avançada para te manipular através de satélites e internet 5G que já estão por todo o planeta. E além disso, o sinal da besta também receberá a influência sobrenatural de Satanás. E milhares de demônios estarão agindo nas mentes dessas pessoas que tiverem o sinal da besta. Esse assunto eu já falei aqui no canal e vou estar aprofundando mais com o tempo. Mas nesse vídeo o foco é você saber que através da marca da besta, Satanás vai conseguir entrar na mente das pessoas e ele controlando a mente, ele controla o coração. Agora, se você acha que isso não será possível e que Deus ele não vai permitir isso, eu sinto em dizer que você está enganado. O Eterno ele permite, mas as escolhas somos nós que fazemos. Satanás ele só vai exercer esse domínio sobre aqueles que aceitarem o seu sinal. Aqueles que aceitarem o sinal da besta é porque negaram a Deus, e Deus os entregará nas mãos do príncipe desse mundo. Mas todos os que não receberem o sinal da besta, Satanás não conseguirá controlar, e o Eterno não permitirá que os eleitos recebam o sinal da besta. Então eu acho que ficou claro qual é o verdadeiro templo que Satanás, através do anticristo e da imagem da besta, vai se assentar. Todo aquele que receber o sinal da besta deixará de ser o templo do Espírito Santo para se tornar um templo de Satanás. É importante entender que Satanás ele já sabe o seu fim, e para ele não existe nada mais importante do que tomar o lugar de Deus. Esse foi o seu desejo desde o início. E como ele sabe que isso é impossível, ele vai tentar, no pouco tempo que lhe resta, se parecer como Deus na vida de muitos. Pela primeira e última vez, Satanás vai conseguir ser adorado como um Deus, e para muitos ele vai parecer Deus, mas ele nunca será como Deus, ele nunca será como o Criador. Bem, agora eu quero deixar aqui um recado a todos os inscritos aqui do canal. Tem muitos inscritos que querem falar comigo, tirar dúvidas. Infelizmente, pelo Zap fica inviável, devido ao grande número de contatos. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer assunto que eu ainda não trouxe aqui no canal, eu peço que você mande sua dúvida para o endereço de e-mail que está aqui abaixo na descrição do vídeo. Com certeza, eu estarei lendo e respondendo a todos os e-mails. E se a sua dúvida for algo relevante, eu posso estar até fazendo um vídeo sobre o assunto e trazendo aqui no canal. O endereço é Anthony
com 2 Ys, queiroz@gmail.com. Já para você que tem Facebook e deseja, eu te convido a seguir a minha página no Face, que tem crescido a cada dia, sempre com uma mensagem de fé e esperança para que você venha ter mais alegria e que a luz do Espírito Santo de Deus venha irradiar em sua vida nesses dias de tantas trevas que o mundo tem passado. Bem, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que você deixe aí o seu like e compartilhe. E se você desejar receber uma notificação em seu celular todas as vezes que eu postar um conteúdo aqui, é só você se inscrever e ativar o sininho, conforme demonstra a animação aqui abaixo no vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.